Fala aí galera, aqui é o João do canal João Sena Souza. Galera, sabemos que no Ben 10 tem diversos alienígenas, e saber qual deles é o melhor é uma tarefa muito difícil. Então, baseado em conhecimento de Ben 10, hoje eu vou mostrar para vocês uma lista dos 10 aliens que o Ben sabe usar melhor. Então já vai sentando o dedo com gosto no like, se inscreva no canal e sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Em 10º lugar temos o artrópode. O objetivo aqui é a gente ter o máximo de verdade possível na lista. E falando em veracidade, o artrópode é um alien que o Ben sabe usar muito bem. Vemos ele jogando mini golf, acertando o buraco da morte de primeira. E usando seu QI de 1 em 1 milhão. Solando os Vingadores facilmente. Até previndo que iria dar errado para a equipe. Depois de um tempo, a personalidade arrogante da tropa faz ele ser mais fácil de se autocompreender. Afinal, se não fosse isso, o Ben lidaria com os problemas similares ao do Massa Cinzenta, com uma transformação galvaniana. Não usufrui de uma personalidade própria. E ainda mantém a do Ben. Isso faz com que o Massa Cinzenta muitas vezes não entenda o que ele mesmo diz. Um exemplo notório é ele não ter conseguido consertar um ar-condicionado, sendo que isso deveria ser fácil para um galvaniano. Já aqui, de acordo com o Duane, os projetores antigravitacionais dos Polymorphos são como brinquedos para os galvanianos, e os humanos não seriam capazes de replicar ou fazer aquilo, nem em centenas de anos. Ou seja, algo normal para os humanos, como um ar-condicionado, deveria ser extremamente fácil para o galvaniano, mas mesmo assim, ele não era capaz de consertar. Já que a mentalidade do Ben sobrepunha o Massa Cinzenta, o artrópode não tem isso. Logo, ele pode usar o seu altíssimo intelecto, porque sua arrogância o faz entender muito bem. Vale lembrar que o Massa Cinzenta de 16 anos é bem mais experiente e mais esperto do que o Massa Cinzenta de 10 anos. Como vimos em Home Universo, ele entende bem mais coisas, conseguindo até entender a comandante de bordo da nave, pato fofinho do Red parceiro, coisa que o Ben não conseguia. Então vamos falar aqui do Crash Hope. Pode parecer um tanto inusitado ele aqui, afinal ele é recente. Mas Ben não sabe usar Crash Root de formas bem certeiras, como usar de sua cabeça para bater de frente com o míssil e dominar seus saltos de um jeito demasiado. Afinal, as ondas de choque resultantes, guiada pelo salto do Crash Hopper, são fortes o suficiente para empurrar um grande número de formigas mutantes. Seus saltos são poderosos o suficiente para quebrar o concreto. E tem também o fato do Ben gostar de ser o Crash Hook, por um simples motivo, é confirmado pelo Derek. E ainda por cima, o Ben gosta de ficar saltando. Em seguida aqui, galera, temos o feedback. Diferente do cromático, Ben não sabe usar seu outro alien de absorção e redirecionamento de energia. O feedback, um dos aliens com os melhores background de Ben 10. Há lições importantes a serem ensinadas em seu desenvolvimento. Afinal, você prefere deixar uma perda te prejudicar ou aprender com ela. A Lorde é linda e ela foi destruída, justamente porque o Ben sentia-se diferente quando usava. Sentia-se como um ser que poderia resolver tudo. Fazia parte dele de um jeito emotivo, o que o Ben não queria perder. O Ben usava o feedback para tudo, até em situações que outros aliens iriam se dar melhor, como apagar chamas de um incêndio. O chama seria a escolha óbvia, mas o Ben ia lá e manda o feedback. Isso resultou no Azimuth preocupado. O Ben virar o feedback toda hora podia gerar um problema. Ele não iria conseguir mais lidar com outras transformações, dado que o feedback é um fubal. Isso é um alienígena 100% desenvolvido em DNA. E que não tem uma pequena porcentagem de DNA do usuário. Ben tem uma pequena porcentagem. A personalidade. Memória. Graças a ele, havia mais um perigo eminente: se tornar por completo no feedback, e não haveria mais o Ben para contar história. Isso fazia parte do plano do Ian em Corrida contra o Tempo. Transformar Ben para se tornar 100% desenvolvido no ápice, em um álbum de figurinha brasileiro do Ben 10 clássico. Essa afirmação é demonstrada um pouco melhor, já que nos diz que o fantasmático poderia ser controlado pelos Scalp, caso passasse mais de 10 minutos. Vale lembrar que, mesmo essa mercadoria sendo brasileira, ela é oficializada pela Cartoon Network,
como canônica. No mais, essa seria mais um Ben, o que o Ben teria de lidar se ficasse só de feedback. Mas com a perda, o Ben aprendeu a lição. Foi tarde, mas aprendeu. Ele se perdoou e dentro do Maué, falando com o seu de 11 anos, consegue recuperar a transformação condutoide solar. O feedback teve mais um momento para brilhar. E afirmamos que o Ben sabe usar. O momento em questão é ele absorvendo e redirecionando o Big Bang. Se o cromático tentasse fazer o que o feedback fez, ele seria desintegrado no mesmo instante. O feedback é um alien que estava, o Omnitrix no modo de salvar a vida do usuário, estava folheando os aliens de forma rápida. Essa cena de variado aliens passando e segurando o Big Bang. E o Omnitrix na hora escolhe um correto. O feedback é o mais capacitado para essa situação, provando que o Ben sabe usar ele de forma magnífica. Em sétimo temos o empate entre Wade e Cocorocoide. Eles são empatados, já que são aliens com a mesma função, tecnicamente falando, embora de diferentes formas. Ambos são aliens de luta corpo a corpo. Cocorocoide resolve as coisas no maior estilo pé na cabeça. Como diria o Ben, já o Hyde resolve as coisas no soco ou no tapa, pois eles acreditam que qualquer problema se resolve no tapa. Nada disso às vezes tem que ser no soco mesmo. Wade é um dos ares, que mesmo com a sua personalidade de todo bravo, é muito forte, e essa personalidade até que soma para ele, que sabe diversas manobras de luta, mesmo não sendo um dos alienígenas mais inteligentes de Ben. Wade pode realizar movimentos de luta com execução especializada. Ele usou tais movimentos para derrotar Manny, de acordo com Eugene San. Wade inventou os movimentos sozinhos, ou os aprendeu com alguém, já que o Cocorocoide Ben considera como seu melhor aliens de luta corpo a corpo. E isso faz bastante sentido. Afinal, o Cocorocoide nunca teve uma aparição como transformação acidental. Ben sempre contou com ele, escolhendo de fato ser ele e sabe muito bem usar. Seus chutes puderam gerar ondas de choque poderosas, que fizeram seus inimigos voarem, capaz de chutar um objeto com força equivalente a uma bala de canhão e correr rapidamente. Ele é um aliens que explodiu o estabelecimento na base do Gol. E em sexto lugar temos o bala de canhão. O Ben até tinha receio dele no início, achando o alien um pouco sem graça, mas depois ele conseguiu finalmente entender. O bala de canhão é um dos aliens mais queridos. O Ben mesmo por vários momentos curtia virar ele como opção viável, por saber usar bem o alien. O bala de canhão foi usado tão bem pelo Ben, que derrotou o grande, o carrapato alienígena, que derrotou praticamente a espécie inteira dos pelarotas arburianos e exterminou o seu planeta natal, Arbúria. Então, olhando por esse lado, o Ben soube usar melhor os poderes de um pelarota arboriano do que praticamente qualquer outro indivíduo da espécie. Próximo aliens aqui, galera. Temos o Alien X, um erro que fãs de Ben 10 cometem, que é pensar que o Alien X tá liberadaço. E não é assim, rapaziada. O Ben ainda precisa pedir permissão ao Billy, cuja Serena, só que ele está muito melhor nisso, sabe convencê-lo, ele tá bom nos argumentos. O Alien X, de fato, é um dos aliens mais bem usados pelo Ben, embora pouco. Foi o suficiente para se consagrar como um SAP celestial mais decisivo. Afinal, ele venceu o Gladiador Galáctico. Tinha uma personalidade muito equilibrada e indecisivas. O Ben com Alien X fez ele ter de pensar demais, criando vários outros e sabia lidar. Em Arma 11, o Alien X agiu de imediato e humilhou os desentupidores, colocando para brigar entre si, embora pudesse ter sido bem mais explorado, por incrível que pareça. Em seguida, aqui, rapaziada, temos o Fogo Fato. Esse manja muito. Rapaziada, o Derek afirma que o fogo fato tem um alto grau de clorocinese. O Ben soube lidar com o poder do fogo fato, sendo capaz de interagir telepaticamente com a vida vegetal, manipular e criar agricultura biológica instantaneamente, e gerar fertilizante, que faz com que a vida vegetal exposta se alongue, fazendo uma mutação pelos gases. Algumas plantas têm um breve aura verde quando eles a influencia. Depois de desabrochar, ele foi capaz de facilmente fazer as plantas brotarem no chão, simplesmente levantar a mão. O corpo do fogo fato produz grandes quantidades de gás metano, semelhantes ao lança-chamas. O fogo fato pode apontar sua rajada de fogo com grande precisão, já que ele foi capaz de libertar o Kevin e Gwen de uma jaula ao atirar numa bola de fogo. A estrutura corporal dele permite que ele caminhe direto por espaços estreitos, como as lacunas entre barras de ferro, quando ele foi esmagado sob um grande recipiente. Seu corpo se deformou entre padeiras que se enterram,
e depois sairiam do solo para reformá-lo instantaneamente. Kevin socou seu torso, resultando em seu punho preso nele, até que o fogo fato socou de volta. O fogo fato é quase imune a danos físicos e parece cerimônia. Raios laser nem faziam cócegas. Ele é capaz de regenerar e reconstruir qualquer parte do corpo, danificados ou destruídas, permitindo que ele recupere membros perdidos. Ele foi capaz de crescer novamente e reformar seu corpo a partir dos restos mortais. Quando ele se espatifou em pedaços, recoloca partes do corpo, separados ou cortadas. Isso é feito manipulando suas veias e tentáculos para alcançar e se fundir com o interior do membro destacado e devolver ao corpo, permitindo que ele se reconstitui automaticamente, se danificado. O mesmo é capaz de estender seus dedos e pés em longas raízes que pode cavar. Depois de desabrochar, o fogo fato ganha a habilidade de criar videiras e usá-las como chicotes. São capazes de cortar o plasma gerado pela espécie do escarábula. Como dito, ele manja muito, além das plantas da terra. O fogo fato pode usar sua interface de planta telepática com a vida vegetal alienígena, que foi o que lhe permitiu libertar o Max da monção de árvore soberano. Sua influência telepática sobre as plantas estendeu a vida vegetal senciente, como as abóboras vivas de Anor Transio, limitando por meio de lançamento de fogo de suas palmas, como propulsão a jato. Muito parecido com o chama, o Ben demonstrou um aumento de força, capaz de empurrar a matriz soberana, transformando seus pés em raízes. Ele até se defendeu contra o Vilgat com os punhos nus. No entanto, ele é fisicamente mais fraco do que Cristal Saps, Tetramandos e Aurianos, de acordo com o Duende. Mesmo assim é impressionante. Ele pode saltar alto, capaz de curar as feridas de outras pessoas, como demonstrado quando ele recolocou a mão cortada do Heine, depois que ele foi cortada por uma criatura. Ele pode gerar tentáculos semelhantes a videiras. Pode gerar um tipo de lama que gruda em tudo, que ele usou para cegar o Nermossauro do Albido, já que esse último não conseguiu arrancar dos seus olhos, e teve que se transformar num friagem para se livrar dela. O metano, do fogo fato, tem um cheiro muito ruim e intolerável para algumas, o que os fará vomitar e desmaiar, usando sua habilidade de metano. Pode produzir esporos adormecidos, que pode deixar os humanos inconscientes. O mais impressionante de tudo é isso aí, o Ben que demonstrou o fogo fato, um dos aliens que o Ben mais usou em força supremacia alienígena. Ele sabe sim usar demasiadamente o alien. Para o terceiro lugar, com mais um empate técnico entre Enormossauro e Quatro Braços, os dois aliens mais usados pelo Ben, com mais aparições. Obviamente, é possível acreditar que o Ben conta com eles quando precisa de força bruta. Quatro Braços é fisicamente mais forte quando o Aromossauro, exceto quando o dinossauro cresce. Aí ele o supera em força sério, e inúmeras vezes, que vemos Ben sabendo usar esses dois de formas inusitadas, seja quando o Normossauro usa golpes usados no Sumo e o Quatro Braços, que pode vencer a princesa de Coro Aluma, uma das Tetramentes mais fortes, e que derrotou quase todos os machos que tentaram lutar com ela. As Tetramentes são biologicamente mais fortes que os machos, só que o ápice da espécie, mesclado com o fato do Ben saber usar muito bem no Quatro Braços, fez esse último se consagrar o vencedor. E em segundo temos o Chama, sendo ele uma das formas alienígenas mais versáveis de Ben. Ele é uma das caras de Ben 10 e 1, que podemos afirmar com clareza que o Ben entende muito. Chama é um alien pirocinético, o que significa que ele tem a capacidade de gerar e manipular calor intenso e fogo de seu corpo. Ele pode transformar o fogo em qualquer forma que escolher, geralmente bolas de fogo. Ele também pode aumentar o fogo em suas mãos para socos flamejantes, e pode cuspir fogo como um dragão. Para completar, ele pode até absorver o calor de fontes externas, permitindo que ele apague chamas em curtos períodos de tempo. Pode usar até fogo explosivo. No episódio que Ruja aparece pela primeira vez, ele taca fogo na ponte para fazer as pedras caírem, e ela explode em instantes, mesmo não sendo inflamável. O fogo de chama pode ficar quente o suficiente para derreter um tanque ou uma estrada, já que ele quase enterrou Vilgat em alcatrão fervente quando era mais jovem. Vários anos depois, a experiência mesclada ao bom uso que Ben Tempo chama permitiu ser capaz de enterrar Vilgat no chão até os ombros. E dessa vez, ele estava com os poderes do diabo. Sendo meio loucubra, Chama é forte o suficiente para se segurar com os punhos contra Victa, fazendo o último tropeçar vários passos para trás. Foi capaz
capaz de levantar uma parte quebrada de uma casa e impedir que o sino de madeira rolasse, que pesava mais de 3.000 libras. Ben sabe usar tão bem o chama, que até quando virou criancinha, ele usou. Ele muito bem o chama bebê. Com a supernova, pode evaporar a fonte da juventude e sua água mágica. Além de ter explodido a caverna, sendo sem sombra de dúvidas, um alien muito poderoso. E para finalizar aqui, rapaziada, temos o Diamante. E aí já diz tudo. Se deu mal, Vilgax. Eu já pratiquei muito com esse aqui. O Diamante era mostrado em treino, já no clássico, praticando tiros com a latinha. Seu desenvolvimento foi muito incrível, com ele perdendo de forma egípcia no clássico, para o Vilgax ter seu momento de glória, ressurgindo como diamante cromatizado, e com Bela sabendo lidar porque manja com ele. O mesmo humilhou o Vilgax com seus poderes absurdos, levantamentos de cristais, projetos explosivos. Na minha humilde opinião, ele é o alien que o Ben mais sabe usar. Que o Ben teve como alien é notório de se ver, ele demonstrando extensão de braços, construções de cristais enormes em instantes, e até subir nos cristais, e faz tudo isso de forma tranquila e corriqueira. Diamante simplesmente incrível. Bom galera, então é isso. Finalizo o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, senta o dedo com gosto para mim ajudar. Bom galera, e esses foram os 10 aliens que Ben mais sabe usar. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço, falou e fui.